E no encontro da manhã nós estamos falando sobre discipulado. Esse é o ano do discipulado. E Deus, através do seu Filho, começou a sua caminhada justamente convidando pessoas a serem discípulos. E a gente tem ouvido muita coisa, a gente está aí na terceira tela desse discipulado aí que a gente está conversando, e a gente vai destrinchar muitas coisas com você, trabalhar muitas coisas com você, mas a gente aprende que discipulado funcional é vida na vida. Vida na vida. E o que é vida na vida, Marcos? É justamente você ser discípulo de Cristo em todos os detalhes da sua vida, em tudo que você faz. Você vai sair daqui, de repente você vai pegar um Uber Black, ou um Uber Comfort, ou você vai pegar uma van, ou você vai ao Mundial, não, desculpa, aqui não tem Mundial, você vai no Guanabara, você vai no Açaí, você vai no Atacadão, e como você e eu nos comportamos, como é a nossa atitude, como é o nosso procedimento, como nós somos Cristo na vida das pessoas que estão nos atendendo, que estão próximo de nós, nossos vizinhos, esses, mais do que nunca, a gente precisa ser vida na vida deles, Como é você no seu condomínio, como é você no seu bairro, como é você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Então, discipulado, para funcionar, ele precisa ser aplicado por mim. Eu não posso apenas ouvir, ok? Você vê que os discípulos estiveram um tempo de treinamento. Você lembra quantos anos? 3 anos. Depois de 3 anos de treinamento, eles já estavam aptos. Para quê, Marcos? Para servir ao reino de Deus, para trabalhar o discipulado na vida de outros, para semear a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a minha proposta hoje, a gente começa uma série falando da essência do discipulado. E hoje a gente vai falar de morte e vida. Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa morrer. Eu preciso morrer para que Cristo viva em mim, para que Cristo viva em nós. E se nós não vivermos essa vida de Cristo, com certeza o discipulado apenas vai ser algo que eu ouvi e ainda não estou praticando. Mas a igreja de Jesus Cristo é convidada a ser praticante. Tiago, um dos apóstolos de Jesus, ele diz que a gente precisa não apenas ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Então, queridos, hoje a gente vai falar da morte e da vida. E a gente quer falar de alguns versículos muito importantes sobre isso. O primeiro está justamente... Achei aqui, ok. Tecnologia às vezes nos atrapalha. Romanos 14, de 7 a 13. Depois Lucas 9, 23 a 24. E a gente vai ler essas duas referências, mas tem muitas outras para a gente aplicar na nossa vida. Romanos 14, de 7 a 13. Vamos ler? Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Vamos degustar? Pois nenhum de nós, volte por favor, vive apenas para si mesmo. O discípulo
não deve viver de forma egoísta, de forma para si. Ele vive para o outro. Ele vive doando ao outro. Ele vive servindo ao outro. Ele vive transbordando na vida do outro. Você pode dizer amém? Continuamos. E nenhum de nós morre apenas para si. Próximo. Se vivemos, vivemos para o... Pare aí. Como estamos vivendo de fato e de verdade como igreja? Estamos de fato e de verdade vivendo para o Senhor ou esperando que o Senhor viva para nós? Nós temos um dos nossos valores na família da fé, e a gente tem aprendido que nós não somos consumidores. Nós não somos consumidores do reino. Nós servimos ao reino. Servimos ao reino servindo a pessoas. Servimos ao reino dando exemplo daquilo que Cristo fez em nós. Então, nós precisamos entender isso, que nós vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo com esse versículo? Que ele não está preocupado com nada na vida. Ele sabe quem cuida dele como discípulo. Ele sabe que a vida dele está centrada na mão do Senhor. Ele sabe que tudo que ele faz para glorificar aquele que morreu por ele, aquele que deu a vida por ele. E agora ele serve a ele com toda alegria, com todo o empenho, com toda a dedicação, com toda a primazia, com toda a sua energia. Continuemos. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Nós, como discípulos, nós não temos dúvidas de que somos eternos. Nós, como discípulos recriados por Cristo, vivendo no reino de Deus, vivendo a excelência do reino, nós sabemos que para nós não importa viver ou morrer, porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E aí, não sei se é a próxima, né? O texto diz: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Portanto, por que você julga o seu irmão? Ih, Marcos, eu como discípulo de Cristo, eu não tenho que julgar ninguém. Exatamente. Você não foi convidado para ser juiz. O juiz, ele vai reinar no final. E o juiz, ele vai dar as sentenças de acordo com as obras de cada um de nós. Mas você e eu não temos o direito de julgar ninguém. Lembra, semana passada a gente colocou lá um slogan muito bonito, né? E eu quero repetir nesse ponto aqui de você não julgar a ninguém. Olhe para o seu irmão da direita, olhe para o seu irmão da esquerda e diga essa frase para ele: toma conta da sua vida. A gente cantou até aquele corinho, né? Altamente espiritual. Vamos lembrar? Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida, toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Se você não pode ajudar o seu irmão, não atrapalhe a caminhada dele. Cada um de nós estamos no nosso tempo. Ah, Marcos, então na nova vida eu posso fazer o que eu quiser. Não é essa a proposta do discipulado. A proposta do discipulado é o amor,
Então, aquele que ama, ele entende as dificuldades e as vicissitudes da vida de cada um de nós. Agora, veja bem, não estamos aqui para validar o pecado. O pecado não está mais na vida do discípulo. Você pode dizer amém? Então, se o pecado não está mais na sua vida, você não vai praticar as obras da carne. Você não vai praticar mais as concupiscências de tudo que envolve o pecado. Porque o pecado está morto para nós. Você pode dizer aleluias por isso? Você é justiça de Deus. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aqui, eu quero desmistificar uma coisa. O cristão não vai ser julgado para salvação ou perdição eterna. Você já é salvo. Você pode dizer glória a Deus. Agora, o cristão, diante do tribunal, ele vai passar por um tribunal de obras, de servir. Os apóstolos serviram tanto ao Senhor, que eles já estão na Bíblia, eles serão os convidados, junto com os 12 patriarcas da antiga aliança, os filhos de Jacó, e eles também estarão 12 junto ao lado do Senhor, para também exaltar o nome dele. Os 24 anciãos, né? A Bíblia chama 24, né? Porque 12 está lá no passado, são os 12 da tribo de Israel, mas os 12 apóstolos que foram validados pelo servir que eles tiveram com toda a sua energia, com todo o seu empenho para o reino de Deus. Então, esse tribunal aqui não é para você ser sentenciado para ir para um lugar de gozo ou um lugar de tormento, não. Mas é para você receber uma coisa chamada presente. Quantos aqui gostam de presente? Só isso? Vou perguntar de novo. Quantos aqui gostam de presente? Aleluia. No reino de Deus, para você ganhar presente, você serve, você dá, você se oferta, você se entrega. Amém? Essa é a missão do discípulo. Próxima. Porque está escrito, tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Não tem essa, gente. Só tem um caminho. O caminho é Jesus. Só tem alguém, né? A Bíblia diz que a porta é estreita para entrar no céu. Porque quem vai estar lá na porta? O próprio Jesus. Ele é chamado de a porta. Ele é aquele que você e eu vamos passar por ele, entrar por ele. É ele que vai dizer, olha, vinde benditos de meu Pai, possuam por herança aquilo que já está preparado para você como discípulo do Senhor. Você recebe essa palavra, diga aleluia. Continue, por favor. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Na nova vida ninguém vai ficar te supervisionando. Você sabe como discípulo o que é servir ao Senhor. Você já sabe como discípulo o que é ser um marido no Senhor. Você já sabe como discípulo o que é ser uma esposa no Senhor, um filho no Senhor. Você já sabe o que é ser um funcionário para o seu patrão no Senhor. Então você não vai ter nenhum fiscal aqui, né? E ninguém aqui está habilitado a ser fiscal de ninguém, porque você já tem alguém dentro de você, que tem ciúmes de você, que tem prazer em andar com você, que intercede por você, dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Você pode erguer as mãos como discípulo e dizer, obrigado Jesus, porque você foi para o Pai, mas me enviou o seu Espírito, e Ele habita dentro de mim. Essa oração, né? Entrarei em tua presença, não funciona. E você precisa entender o que você está cantando como discípulo, o que você está falando como discípulo, porque tem canções que elas não coadunam com a graça,
elas não coadunam com a nova aliança, elas não encaixam. E eu falo sempre aqui para o Pete, que é o líder do louvor, né, para tomar cuidado com isso, porque às vezes uma frase acaba com a canção toda, leva a canção para um patamar de destruição. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está falando, com o que a gente está pregando, com o que a gente está dizendo, porque como discípulos do Senhor, nós prestaremos contas a Deus. A próxima, por favor. Nós estávamos aqui, né? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Querido, se você não pode ajudar, não atrapalha. Ok? E olha, você como discípulo, você tem que ter hombridade, transparência. Sabe? Se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Porque tem um bocado de gente atrapalhando na caminhada cristã. Lembra do samaritano? Veio o fariseu, veio o outro cara lá, estavam tudo atrapalhando, dizendo que estavam fazendo em nome de Deus. A gente precisa tomar cuidado com as nossas ações, porque se nós como discípulos, nós somos uma vida de cristã diária, o que você fala, o que você diz, o que você pensa, seu comportamento, tudo em você vai reverberar em Cristo, vai respingar em Cristo. Tanto é que quando, às vezes você faz alguma coisa que não deveria ainda estar fazendo, o que seu amigo fala para você? Não falam nada para você? Já falaram para mim, o que eles falam? Fala, você não é crente? É a primeira frase que ele já vem de acusação. Você não é crente? Como é que crente tem essa postura? Como é que crente fala tão ríspido assim? Como é que crente tem esse comportamento? Ok? Então a gente, em tudo que a gente está fazendo, a gente precisa ter esse olhar do discípulo do Senhor. Acabou? Ou tem mais uma? Acabou. Lucas 9, 23, 24. Pode ler comigo? Jesus dizia a todos. Quem dizia? Vamos lá? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu amo Jesus, porque o Evangelho não tem meias palavras. Ele é prático, ele é simples e ele é assertivo. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. E Jesus está dizendo aqui a todos: você quer segui-lo? Você precisa morrer. Eu preciso morrer. Porque não é mais a minha vontade, não é mais a sua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Vamos repeti-la? Para aí. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Eu só sou mordomo, você só é mordomo. E o mordomo faz o quê? Ele administra o bem do outro com excelência. Então seja feita a sua vontade. Marcos, eu estou trabalhando, para mim? Não, para o reino. Você está servindo lá numa ação social, para quem? Para você? Não, para o rei. O dinheiro é bônus que você está recebendo. Mas tudo que você está fazendo para o rei. Você está entendendo isso? Amém? Essa é a vida de um discípulo.
Se eu fecho um negócio, eu estou fechando um negócio para quem? Para o rei. Porque aonde você está glorificando o rei. Se morremos, se vivemos, somos de Cristo. Então em tudo que você está fazendo, em tudo que eu estou fazendo para quem? Para o rei. Posso tirar um aleluia? Morte e vida é o nosso tema hoje. Volte a tela, por favor. Obrigado. Convido você a ler comigo, só assim ninguém dorme. Se tem alguém dormindo aí, fala para o teu irmão, acorda, rapaz. Eu acho que tem gente dormindo, deixa eu ver, estou vendo 1, 2, 3, 4, daqui. Fala para ele acordar, essa mensagem é muito importante para ele, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu sei que tem, essa poltrona convida, gente, esse ar-condicionado convida, mas olha só, a fé vem pelo, e o ouvir, a gente só vai ficar aqui mais 30 minutos, só isso. Dá para ficar acordado, não dá? O que você vai receber de semente vai frutificar na sua vida, vai multiplicar na sua vida, em todos os aspectos, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele sentimental, porque se você aplicar, não o que o Marcos está falando, mas o que a Bíblia está falando, você vai ser bem sucedido como discípulo, amém? Então vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Só aqui acho que já dá para a gente ficar 30 minutos. Fala para o teu irmão, vai estreitar. Fala de novo para ele, vai estreitar. Porque, gente, eu estava ouvindo essa semana uma estatística monstruosa. A gente já está chegando a 60% de cristãos no Brasil. É uma estimativa maravilhosa. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora a pergunta que não quer calar, será que esses 60% que se dizem cristãos são de fato de verdade discípulos, servindo ao rei em amor, ou são simpatizantes que se dizem cristãos? Porque alguma coisa não está se encaixando, você concorda comigo? Abandonando a velha. Como é você quando você passa por aquelas portas? Como é o seu casamento? Como é a sua relação com a sua esposa? Como é a sua relação com o seu patrão? Como é a sua relação com o seu vizinho? Marcos, eu boto Jesus de lado e comigo não tem essa não. Não levo desaforo para casa não. Está pensando o quê? Eu sou crente, mas eu sou homem. Não levo desaforo não. Marcos, eu sou mulher de Deus, sou guerreira. Mas olha, se mexer comigo, eu rodo a minha baiana. Roda o quê, irmã? A sua baiana. Olha só a frase que a pessoa usa. Tem alguma coisa errada aí. Rodar a baiana, isso é uma linguagem de crente. Isso é uma atitude de crente. A gente está falando aqui de obras da carne, gente. A gente está falando aqui de Gálatas capítulo 5. Lembre-se, você é espírito, tem uma alma e habita num corpo.
E quem nasceu de novo abandonou a velha vida. 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é você. As coisas velhas já passaram. Ou deveriam ter passado. Eis que tudo se fez novo. Novo em quê? Em Cristo. Aí Paulo diz, aquele que furtava não furta mais, aquele que xingava não xinga mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que prostituía não se prostitui mais, aquele que fazia negócios escusos não faz mais, aquele que triplicava os seus negócios roubando o seu irmão não rouba mais. Ou seja, mudança de vida total, abandonando a velha vida. Consciência de tomadas de decisões por Jesus. Eu vou estar sempre decidindo entre o bem e o bem. O mal nunca tem que estar na minha opção. Marcos, é que eu assisti aquele desenho, né? E tinha um Kronk bom e o Kronk mal, né? E aí fica toda hora ele falando no meu ouvido, o bom diz, não dizima. O mal diz, não dá dinheiro para a igreja não. O bom diz, ajude as pessoas, cuide das pessoas. O mal diz, cada um cuida de si, rapaz, você está resolvendo seus problemas. O bom diz, né? Semeia lá na ONG Mundo Novo com achocolatado, com leite, porque as crianças vão sair dali cheias de alegria, porque estão matando a fome. Aí o mal vai dizer, quem mandou aquele pai botar esses filhos no mundo? É um bando de crianças, tudo largada, problema é dele. É assim. E o maior adversário seu, quem é? Quem é o seu maior adversário? Quem é o meu maior adversário? Sou eu. Por isso que Paulo nos convida a morrer. Porque se o Marcos ressuscitar aqui, você não vai me conhecer. Entende? Mas graças a Deus o velho Marcos morreu. Ele não habita mais em mim. E aí, gente, são tomadas de decisões por Jesus. Jesus foi para a cruz. Humanamente falando, ele queria ir para a cruz? Não. A última oração dele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Terminou a frase? Não. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a vontade do Pai é sempre não a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. E se você e eu somos discípulos de Cristo, eu não vivo mais, eu não vivo porque vejo, mas vivo porque creio. Você cantou isso aqui agora, não foi? Você não vive pela sua mente racional. Você não vive pelo que o ministro da Economia está falando, o que os repórteres estão falando. Você vive pela economia do céu. E a economia do céu diz, dê e vos será dado. Boa medida, sacudida, transbordante, vos darão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma decisão por Jesus. Amém? Abrindo portas de quartos escuros. Quantos quartos escuros tem na sua casa? Quem é a casa? Quem é a casa? Eu. Fala, a casa sou eu. Quantos quartos escuros tem na sua casa? Que só você sabe. Nem sua esposa, nem sua mãe, nem seu marido,
Marcos, mas eu não estou mexendo com ninguém, não estou ofendendo ela, mas é um quarto escuro. Amém? E aí o que eu faço quando ele está escuro? Calma. Como é que está seu guarda-roupa? Lembra a semana passada como é que eu disse como é o meu guarda-roupa? Quantos estavam aqui semana passada? Pouca gente, né? Vou repetir. Meu lado esquerdo está minhas blusas social, junto com as minhas camisetas. As camisetas ficam do lado esquerdo, as blusas sociais do lado direito. Minhas bolsas que eu tenho, minha mochila, fica tudo embaixo. Meus tênis em cima, eles ficam, porque o meu guarda-roupa é pequeno, né? Eles ficam um em cima do outro para arrumar espaço. Minha gaveta, a primeira eu disse para você que é as sungas e as meias. A segunda são camisas de eu malhar, junto com o cinto. Marcos, você divide a gaveta? Meu armário é pequeno, lembra? Apartamento de menos de 90 metros quadrados, pequenininho, com uma varanda ainda, né? Então tudo pequenininho. Tudo está lá organizado. Se você me perguntar, me empresta um perfume, eu vou dizer para você, está do lado direito do meu armário, no fundo do armário, tem uma caixinha do Flamengo, que me deram um presente do Flamengo. Eu aproveitei a caixinha e botei todos os meus perfumes ali dentro. Se você me perguntar quais são os perfumes, eu vou dizer para você todos os que eu tenho. E se alguém pegar emprestado, porque não some, né? Na nossa casa nada some. Alguém pega emprestado. Eu vou dizer para quem pediu emprestado, né, me devolver. Isso fala de arrumação do guarda-roupa. Como é que está seu guarda-roupa? Ih, Marcos, tem roupa limpa, tem roupa suja, tem roupa guardada, tem roupa não guardada, tem roupa molhada. Está complicado, né? Roupa molhada com roupa seca, vai dar um mofo danado, vai dar um fedor danado. Imagine, né? Um quarto pequenininho com roupa molhada. E aí o que você e eu temos que fazer no nosso guarda-roupa e no nosso quarto escuro? Trazer a luz e a exposição. Quem é a luz? Marcos, eu não sei o que fazer nessa situação. A Bíblia tem resposta para tudo. Hoje está mais fácil ainda, é só você jogar na internet. Prostituição, assistir vídeo pornô. Crente pode fazer isso? Vai responder. Claro que vai ter alguém que vai dizer, está tudo liberado, mete o pé na jaca. Esse é do inferno, né? Mas se você procurar uma fonte fidedigna, vai dizer ela para você, aquele que nasceu de novo, não tem mais essa prática. Isso não se coaduna mais com a mente de Cristo. Defraudar o meu irmão, pedir emprestado e não pagar. Isso é bíblico. Eu pedi R$100 ao meu irmão e agora eu dei um calote nele. A Bíblia vai dizer, né? Como você tem que se comportar. Como eu tenho que tratar a minha mulher. A Bíblia vai dizer, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só dá para fazer isso, querido, com o Espírito Santo. Então se encha dele, maridão. Se reveste da unção do Espírito Santo. Para que você possa de fato e de verdade amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque humanamente falando, não dá. Mas graças a Deus o Espírito Santo está dentro de você. Os maridos aí podem dizer comigo, o Espírito Santo mora em mim.
Então lembre-se, aquela oração de entrarei em sua presença, vem Espírito sobre mim, sabe, me encha, querido. Não tem sentido. O Espírito já veio, ele está dentro de você. Agora, o que acontece? Ele está dentro de você e diz assim: eis que estou à porta e se você abrir, eu entrarei, cearei e farei em você morada. Ele está morando, beleza. Mas por que ele não está reinando? Porque você não está deixando. Você é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Mas o espírito só vai governar a alma e o corpo se você permitir. Se você não permitir, você vai continuar sendo a velha pessoa que sempre você foi. Narcisista. Disseram que tem crente narcisista. Eu fiquei estarrecido um dia desse. Doutora Elizabeth afirmou aqui: crentes narcisistas. Querido, querida, só o sangue, né? Não nasceu de novo ainda. Porque se nascer de novo, o narcisismo tem que ir embora. As coisas velhas já... O que diz o texto? As coisas velhas... Eis que tudo se fez. Você é um novo Pete, um novo Renan, um novo Flávio, um novo Rossano. Pelo menos deveríamos ser. E a exposição para uma mudança de vida e mentalidade. Mudar é fácil? Não. É possível? Depende de quem? Depende de mim. Meu endócrino disse que se eu não emagrecer, eu vou viver menos 10 anos. Poxa, é muita coisa, então tem que emagrecer. A Bíblia diz a mesma coisa que o meu endócrino está dizendo. Não faça isso, porque se você fizer, não vai funcionar. O Evangelho não vai ser eficiente na sua vida. Faça isso e vai funcionar. Porque o Evangelho é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Mas aí a gente não quer abrir todas as portas da nossa casa. Eu acho que esse é um grande problema das estatísticas, né? Porque se todos nós estivéssemos com a nossa casa brilhando como a luz, uau! O Brasil ia ser o país mais focado pelo mundo todo. Quero morar no Brasil. Quero viver naquele lugar, porque solo já é maravilhoso, clima já é maravilhoso, a terra já é maravilhosa, os nossos estados já são maravilhosos, tudo aqui, né? O que planta dá. Mudança de vida e de mentalidade. E como você, discípulo, muda a sua mentalidade? Como? Mas transformai-vos. Anota isso aí no seu celular, todo dia. Bota assim, ó. Eu tenho versículos-chave que eu leio todo dia, gente. Todo dia eu vou ler Romanos 12, de 1 a 3. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Água mole em pedra dura. Vai funcionar. E aí todo dia eu levo a minha memória. Alguém me deu uma fechada no trânsito. A alma vai dizer o quê? Não diga. Eu sei o que ela vai dizer. Mas o Espírito vai dizer o quê? Ele está com pressa. Vai, amigo. Que Deus te abençoe.
E assim, em qualquer detalhe na sua vida, qualquer coisa. Você pediu um café com pão na padaria, e aí a pessoa jogou assim o café, respingou em você, aí você, a alma vai dizer o quê? Pô, sujou, aqui, me queimou, isso é a alma, né? Está pensando o quê? Mas o Espírito vai dizer o que para você? Coitado, esse cara está tão assoberbado. Olha só, uma fila monstruosa, só 2 funcionários no balcão, ele deve estar pilhado. Finalmente, irmãos, Filipenses capítulo 4, aliás, 4 e 6, bota esse versículo aí que é fantástico, depois você volta para a tela. Só tem 8 minutos, legal. Filipenses 4, 6, o que diz aí? Obrigado. Vamos ler comigo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas por meio com ações apresente os seus pedidos a Deus. Continua. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Continua. Finalmente, irmãos, o próximo. Precisa eu comentar? Precisa? Sim ou não? Senão eu vou comentar. Está tão simples, não está? Marcos, eu nem sabia que esse versículo estava na Bíblia. Então anota ele aí. Isso é vida na vida. Isso é ética cristã. Isso é vida cristã. Isso é discipulado, gente. Porque como vão ver Cristo em mim, se eu não for Cristo na vida dessas pessoas? Se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo isso, amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você quer dinheiro? Quantos aqui quer dinheiro? Dinheiro todo mundo quer, não quer? Não quer, caramba. Vou perguntar de novo. Quantos aqui querem dinheiro? Eu quero dinheiro. Dinheiro é bom, gente. Quanto mais dinheiro, mais a gente vai ganhar bangu para Jesus. Mais pessoas eu vou dar comida todos os dias. Só estou conseguindo dar 40 quentinhas. E tem às vezes dias que faltam, todo dia. Então quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai investir em pessoas, na necessidade do povo. Agora a gente precisa entender que se eu não trago a luz e a exposição de uma mudança na minha vida e na minha mentalidade, o Evangelho não está funcionando em mim. Eu tenho mais uma tela para a gente fechar. E ainda não terminamos morte na vida. Marco, não estou gostando desse negócio de morrer não. Mas você quer viver? Quer viver uma vida abundante? Quer viver a prosperidade? Quer viver cheio de saúde? Quer viver cheio de dinheiro na sua conta? Morra, para que Cristo viva em nós. Isso é o Evangelho. Mas Marco, fulano está dizendo, Beltrano está dizendo, querido, está cheio de herege aí. Pedro, na sua segunda carta, ele adverte a igreja e diz, olha, quando nós os apóstolos morrermos,
vai aparecer muito pilantra, dizendo isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Está lá, segunda epístola de Pedro. E aí, o que é mais fácil? Na antiga aliança todo mundo gostava de Jeremias ou gostava dos falsos profetas? Gostava de quem? Os falsos profetas diziam assim: ó rei, a espada do Senhor e a vingança está com Israel. Israel é vencedor, rei. Aí o rei ficava, né? Caramba, Israel é realmente, pá. Aí vinha Jeremias, vinha Isaías, vinha Ezequiel. Põe em ordem a sua casa, porque senão tu vai morrer, cara. Pô, esse cara não profetiza uma coisa boa para mim, rapaz. A gente precisa ser sensível, porque o nosso ego, o nosso eu, gosta de bajulação. O nosso ego, o nosso eu gosta de acariciar, né? E ser acariciado. Isso o nosso ego gosta. Mas a gente precisa entender, gente, que para mudarmos Bangu, a gente tem que morrer. Vamos fazer agora, no dia do reconhecimento pastoral, 48 anos de igreja aqui nessa rua. Gente, não é 48 dias, são 48 anos, e eu estou há 18 aqui com vocês. A gente tem que impactar Bangu, não porque nós somos a Bambambam, não, é porque Bangu precisa ver Cristo em nós, a esperança dessa nação. Agora, para que isso aconteça, todos nós precisamos morrer. João disse: importa que ele e que eu. Quem é o Marcos? Marcos é só um instrumento, é só um arauto, é só uma voz. Quem é Jesus? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é tudo. Ele continuará. Se eu não sou a igreja do arrebatamento, daqui a pouco eu passo o bastão para alguém e a igreja continuará. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é comandada por Ele. A igreja não está numa placa apenas denominacional. A igreja é Ele. Sobre essa pedra, Pedro, que sou eu, a pedra angular, a pedra do fundamento, Jesus, o Salvador, eu edificarei a minha igreja, e o inferno jamais prevalecerá contra a minha igreja. Próximo, vamos lá? O conceito, vamos lá, gente. O conceito, você está pronto? Alguém aqui está pronto? Nem eu. A gente está num processo. E esse processo na teologia chama-se santificação. A santificação é diária. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. A santificação, se eu estou municiando o meu espírito e fortalecendo o meu espírito, nessa vida diária, vivendo não mais as obras da carne, e sim as obras do espírito, eu transformei a minha mentalidade pela renovação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a boa, perfeita e a vontade de Deus está na sua palavra. Eu medito nela, e você também, de dia e de noite,
para que tudo na nossa vida vá bem, eu tenho um parâmetro. Na minha vida profissional, na minha vida sentimental, nos meus negócios, na minha vida espiritual, eu tenho um parâmetro que me norteia para viver cheio da graça de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. E nesse processo, Deus quer nos ajudar. Deus não está aqui como um juiz. Ele está aqui como um advogado de defesa, para dizer para você: Flávio, eu acredito em você. Fábio, eu acredito em você. Luiz, eu acredito em você. Eu dei a minha vida por você. Eu creio que tudo é possível na sua vida, porque eu habito dentro de você e te conheço. Curve a sua cabeça. Eu nasci de novo, Pete? Pessoal aí da projeção, eu nasci de novo. André Valadão. Eu não conheço a sua história. Você não conhece a minha história. Mas a gente está diante de um que mudou a nossa história. E que nos conhece de fato e de verdade. Talvez você esteja sorrindo, mas por dentro você está chorando. Embora essa mensagem pareça tão difícil, nada é impossível para o discípulo do Senhor. Nada. 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 E esse texto, Morte e Vida, fala de rendição. E o que nós precisamos fazer é só dizer para Ele: Senhor, ajuda-me. Me dá força. O Senhor sabe como é que eu ainda estou como um funcionário nessa empresa. O Senhor sabe como eu estou me comportando ainda como marido, como vizinho. O Senhor sabe o que passa na minha intimidade. O Senhor conhece os quartos escuros que ainda estão com a minha autorização fechados na minha vida. O Senhor sabe de tudo. Marcos, se Ele sabe de tudo, por que eu preciso dizer? Por que eu preciso falar? É porque Ele só vai entrar com a sua permissão. Ele só vai entrar com a minha permissão. Se eu não der permissão, Ele vai continuar batendo e dizendo: ó, o quarto continua escuro, mas eu te amo. O quarto continua escuro, mas eu te ajudo. O quarto continua escuro. Não é isso que eu desejo para você. Mas vamos lá, eu acredito que você vai iluminar ainda. E Ele vai aguardando você. A minha oração hoje é que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que nós, como discípulos, possamos entender, compreender quem de fato nós já somos em Cristo Jesus.
Se nós tivermos essa clareza, uau! Na força do Senhor, você e eu seremos imbatíveis em Bangu. Na força do Senhor, você e eu seremos imbatíveis na nossa rua, no nosso condomínio, na nossa vizinhança. Na força do Senhor, você vai ser sal e luz dessa terra. Em o nome de Jesus, essa é a minha oração. Senhor, traga clareza ao teu povo. Traga iluminação, Senhor. Traga revelação. Essa palavra não é para constranger ninguém. Essa palavra não é para... Não. Essa palavra é para ajustarmos, Senhor, a nossa vida como discípulos. Porque os tempos, os dias, tudo nos aponta para dias, Senhor, que mais e mais precisaremos refletir Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a oração que fazemos, Pai, nesta manhã, e a fazemos no nome de Jesus. No nome de Jesus.